Boa tarde, meu nome é Aparecida Chagas e hoje vamos trabalhar o enredo. Voltando ainda com a parte da narrativa, os elementos da narrativa, enredo, personagem, lugar, tempo, personagens, né? Hoje nós vamos ler um texto e o destaque é o enredo. Eu vou dar a apresentação do texto e vocês vão fazer uma tarefa. A tarefa é de dar continuidade ao texto, escrevendo o clímax e o final. Então, vamos à leitura. O gato negro. Não espero nem peço que acreditem na narrativa tão estranha e ainda assim tão doméstica que eu estou começando a escrever. Louco de fato eu seria se esperasse por isso, num caso em que os meus sentidos rejeitam o seu próprio testemunho. No entanto, louco eu não sou, e com toda certeza não estou sonhando. Mas se morro amanhã, hoje alivio minha alma. O meu objetivo imediato é apresentar ao mundo, sucintamente e sem comentários, uma série de eventos meramente domésticos. Em suas consequências, tais fatos aterrorizaram, torturaram, destruíram minha pessoa. No entanto, não vou tentar explicá-los. Para mim, apresentaram apenas horror. Para muitos, vão parecer muito menos terríveis do que barrocos. Desde a infância, me destaquei pela docilidade e humanidade de meu temperamento. Minha ternura de coração chegava a ser tão aparente a ponto de fazer de mim o objeto de caçoada de meus companheiros. Gostava especialmente de animais e os meus pais me permitiam ter uma grande variedade de bichos. Com eles passava a maior parte do tempo. Nada me deixava mais contente do que lhes dar comida e carinho. Esta peculiaridade de caráter aumentou com o meu crescimento e, já adulto, constituía uma das minhas principais fontes de prazer. Casei cedo e fiquei feliz ao descobrir em minha mulher uma tendência nada incompatível com a minha. Notando minha predileção por animais domésticos, ela não perdia a oportunidade de me trazer os de tipo mais agradável. Tínhamos passarinhos, peixes dourados, um belo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um animal excepcionalmente grande e bonito, todo negro e inteligente, a um grau surpreendente. Ao falar da sua inteligência, minha mulher, que no fundo não era tocada pela superstição, mencionava frequentemente a crença popular que considerava todos os gatos negros como bruxas disfarçadas. Não que ela jamais falasse a sério sobre isso. E se chego a mencionar o assunto, é só porque me aconteceu agora mesmo lembrar disso. Pluto, esse era o nome do gato. Era o meu bicho e companheiro de brincadeiras favorito. Eu só lhe dava comida e estava ao meu lado aonde quer que eu fosse pela casa. Tinha dificuldade em evitar que me seguisse pelas ruas. A nossa amizade durou dessa maneira por vários anos, durante os quais o meu temperamento e caráter gerais, por obra do demônio da intemperança, passou, me envergonho de contar,
por uma radical alteração para pior. Dia a dia eu ficava mais mal-humorado, mais irritável, mais desconsiderado com os sentimentos dos outros. Chegava a usar linguagem moderada com minha mulher. Com o tempo, cheguei a usar de violência pessoal com ela. Meus bichos, é claro, sentiram uma mudança no meu temperamento. Eu não só negligenciava, eu os maltratava. Com Pluto, porém, ainda guardava suficiente consideração para evitar quaisquer maus tratos, apesar de não ter o menor escrúpulo de espancar os coelhos, o macaco e até mesmo o cachorro, quando, por acaso ou por afeto, cruzavam o meu caminho. Mas a doença foi crescendo dentro de mim, pois que doença se iguala ao álcool? E com o tempo até Pluto, que estava agora ficando velho e consequentemente um tanto irritadiço, até mesmo Pluto começou a sentir os efeitos do meu mau humor. Uma noite, ao voltar para casa muito embriagado de uma das minhas rondas pela cidade, achei que o gato estava evitando minha presença. Agarrei-o e então ele, assustado com essa violência, fez um pequeno ferimento com os dentes em minha mão. A fúria de um demônio imediatamente me possuiu. Não mais sabia quem era. Minha alma original parecia de repente ter fugido do meu corpo. E uma maldade, mais que demoníaca, alimentada pelo gin, percorreu cada fibra do meu ser. Tirei do bolso do colete um canivete, abri, agarrei o animal pelo pescoço e, decidido, arranquei um de seus olhos da órbita. Fico vermelho, queimo, estremeço ao descrever essa atrocidade danada. Quando a razão retornou com a manhã, tendo já eliminado no sono os vapores do deboche da noite, experimentei um sentimento meio de horror, meio de remorso pelo crime do qual era culpado. Mas se era, quando muito, um sentimento fraco e equívoco, e a alma permaneceu intocada. Mergulhei de novo no excesso e logo afoguei em vinho toda a lembrança do acontecido. Enquanto isso, o gato se recuperava devagar. A órbita do olho perdido apresentava, é verdade, uma aparência assustadora, mas se ele não parecia sentir qualquer dor. E surgiu então, como se para minha final e inelutável derrocada, o espírito da perversidade. Então veja, aqui é apenas a apresentação da história. Vamos contar, não é? Então, a personagem, não é, gosta muito de animais desde criança, né? E quando ele casou, também a esposa também gostava de animais. Então o rapaz era doce, né? Humano, seu temperamento era assim, de uma pessoa calma, tranquila. Na casa deles tinha vários bichinhos, né? Tinha passarinhos, peixes, cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato, né? Esse gato era um gato assim muito bonito, né? Grande, todo negro. E a inteligência era de um grau surpreendente. O gato se chamava Pluto e era o companheiro dele, companheiro de brincadeiras, né? O gato estava sempre ao lado do rapaz, né? O tempo todo.
até que o temperamento do rapaz mudou por causa do alcoolismo. Ele foi ficando mal-humorado, irritado e começou a agredir a esposa com palavras e até com violência pessoal. E com isso ele começou a maltratar os animais. É até que um dia ele arrancou o olho do gato, né? E no outro dia, quando acordou, ele lembrou, né? Não suportou e voltou a beber. Mas o espírito da perversidade tinha tomado conta dele. Então esse espírito aí, a perversidade, já é uma personagem da história, porque é como se a perversidade encarnasse, assim, fizesse parte do rapaz. Esse conto é apenas a introdução, a apresentação do texto. Então, o enredo é toda a história. Nesse enredo tem a apresentação, aí depois vem o clímax. Não, aí a apresentação, aí vem a complicação. Aí vocês vão assim escrever essa complicação. O que será que aconteceu depois do gato assim, se recuperar? O que ele sentiu? E o que mudou nele? E o que ele pode fazer depois dessa violência? Aí você vai escrever essa complicação. Você vai também, se quiser, introduzir também personagens. Você pode falar dessas personagens, você pode descrever outros ambientes, tá? Porque descrever e narrar são experiências muito próximas, que se interpenetram e se completam. Muitas vezes estamos descrevendo e para caracterizar o objeto, o lugar, a pessoa, a personagem, precisamos contar coisas que acontecem. Ao narrar, precisamos descrever elementos que participam da história. Por exemplo, como é o lugar, como é a personagem, como está acontecendo o fato. Então, é essa complicação que vocês vão fazer. Pode ser assim um texto de 20 a 30 linhas, ou 15, de 15 a 30. Fica um bom texto, porque na verdade você vai fazer só a complicação, o clímax e o desfecho, o final da história. Lembrando só dos elementos da narrativa. Então, a narrativa tem os seguintes elementos. Tem o lugar onde acontece, tem o personagem, os personagens, tem o tempo, não é, quando ocorre, tem o narrador. Se você quiser, pode escrever narrador personagem ou narrador observador. Aqui na proposta, pede narrador personagem, mas você também pode escrever em narrador observador. Como é só o exercício, você vai fazer e deixar no seu caderno, tá? Eu vou ler aqui então a proposta.
Então, o que você imagina que acontecerá na história com a chegada da perversidade, que toma conta por completo do espírito do protagonista? Então, veja, na apresentação, o protagonista foi o rapaz, né? Ele conta a história dele, mas na sua complicação, você pode transformar o gato em protagonista, porque ele pode fazer diversas ações. Aí, quais serão o clímax e o desfecho da narrativa? Isso aí fica por conta de vocês, tá? Vocês podem continuar com mais complicação, fazer o clímax e o desfecho. Se você pode também ser até 10 linhas, tá? De 10 a 30 linhas. Você pode escrever, tá? No mínimo 10. Aí a questão é: dê continuidade à história, acrescentando personagens, fatos e ambiente que julgar necessário. Agora a tarefa é com vocês. Lembrando que o enredo é parte da narrativa. O enredo tem a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Aqui eu dei o início do conto. Esse início aqui apresentou o ambiente, não é? Na casa dele, apresentou alguns personagens, no caso, os animais, a esposa e o protagonista aqui, não é? O rapaz. Foi uma apresentação. Depois, eu introduzi uma pequena complicação. Aqui a história, que foi quando ele chegou embriagado e aí maltratou os animais e arrancou o olho do gato de estimação dele. E agora vocês vão continuar essa complicação. Pode introduzir mais personagens, se você quiser. E você vai escrever o clímax e o desfecho da narrativa, o final. O que você acha que pode ter mudado no gato depois desse acontecimento. Então, pode pensar em escrever sobre isso, tá? Aí deixa no caderno. E como tarefa, tá? Como é criatividade, fica com você mesmo, tá certo? É bom você fazer uma releitura do texto, entender melhor a história, tá? Sempre o ideal é ler 2 vezes o texto, tentar contar oralmente. O descrever e o narrar é uma experiência bonita, de transição entre o descrever e o narrar. É o exercício de introduzir elementos descritivos na história.
para criar um texto bem definido, não é? Bem escrito. Praticamente, o nosso assunto de texto é a narrativa, não é? Que narrar é o quê? É contar, geralmente, os verbos no passado, não é? Os personagens podem ser pessoas, animais. Nesse caso aqui do texto entra a perversidade, não é? Que foi o espírito marcante que perturbou mesmo o personagem, não é? Aí você pode se colocar de duas formas. Pode tanto fazer narrador-personagem, você sendo o narrador que participa da história, ou você pode escrever o texto na terceira pessoa. Você contar, observar como os fatos estão acontecendo. Se você escolher como narrador observador, você não participa, apenas observa, tá? A sequência do enredo é a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Então, a leitura já apresenta os fatos, apresenta o lugar, apresenta personagens, mas você também pode acrescentar outros lugares, se você preferir, tá? No final, toda a narrativa, aí vamos observar o narrador, de qual tipo foi, se foi personagem ou observador. Os personagens, você vai acrescentar mais, se você quiser, personagens. O tempo, tá? O tempo da narrativa, que é quando os fatos acontecem. O espaço, que é o lugar. Você pode acrescentar outros lugares aí, não é preciso ser somente na casa onde aconteceram. E o enredo, tá? Então, são 5. São 5 os elementos da narrativa: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Aí, o destaque hoje é o enredo. Tá? Aí, ao terminar o seu texto, faça uma releitura. Aí, observe direitinho os erros ortográficos, tá? E sempre que precisar, você reescreva o seu texto. O ideal é você fazer um rascunho e aí depois você passa limpo no caderno. Então, hoje praticamente é só uma tarefa, tá? Essa tarefa do texto, em seguida, a sua redação. Vamos continuar na próxima aula também com texto narrativo, tá? Eu vou trazer um outro texto narrativo, porque a parte de texto é um peso muito grande na prova. Tanto vem a questão da gramática retirada do texto, quanto a interpretação. E, às vezes, a redação também. Então, a parte de texto é bem importante. Por isso que nós escolhemos assim uns textos um pouquinho longos, textos longos,
já para incentivar também a leitura. Então, próxima aula, texto narrativo de novo, tá? Mas vai ser um texto menor. Tudo bem? Então, boa tarde e até a próxima.